Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja hoje celebra um santo contemporâneo a cada um de nós, um santo que esteve na nossa cidade, um santo que deixou para nós uma vasta biblioteca de escritos, de testemunho, de palavras, de sermões, enfim, um santo rico, eu creio que em todas as esferas que nós pudéssemos explorar. Me refiro a São João Paulo II, Papa, que muitos de nós conhecemos. Nascido com o nome de Karol Józef Wojtyła, nasceu em 18 de maio de 1820, na Polônia, Wadowice. Faleceu em 2 de abril de 2005 em Roma, Vaticano. Ordenado presbítero em 1º de novembro de 1946, bispo em 28 de setembro de 1958, cardeal em 26 de junho de 1967, feito cardeal, né? O cardeal ele não é ordenado. Papa, ele foi eleito em 16 de outubro de 1978, com 58 anos, beatificado em 1º de maio de 2011 pelo Papa Bento XVI, seu sucessor, canonizado em 27 de abril de 2014 pelo Papa Francisco. Ele foi o 264º Papa e o primeiro no italiano em 455 anos. Para nós termos ideia, o último Papa no italiano, antes do Papa João Paulo II, foi o Papa Adriano VI, que havia sido Papa no século XVI. João Paulo II foi Papa por 26 anos, 5 meses e 17 dias. Teve o terceiro maior pontificado, ficando atrás somente de São Pedro, que ficou 37 anos, e também de Pio IX, que esteve 31 anos à frente da igreja. Outros detalhes importantes. Ele visitou 129 países, ele falava 3 línguas, beatificou 1.345 pessoas, canonizou 483 santos, reuniu mais ou menos 400 milhões de pessoas, considerando somente Roma. Ele teria viajado entre viagens aéreas, terrestres ou até mesmo marítimas, mais de 1.700.000 quilômetros. Ele esteve com 732 chefes de Estado, sendo destes 246 primeiros ministros. Possuía 2 doutorados, um em teologia e outro em filosofia. Filosofia em Max Scheler, sistema ético de Max Scheler. Era doutor em teologia quando ele apresentou a doutrina da fé a partir de São João da Cruz. Estes são os números iniciais do Papa João Paulo II. Gestos que nos surpreendem. Um dado interessante que nós vimos normalmente, né? Seu gesto de ajoelhar e beijar o chão, ele fazia desde o começo do seu sacerdócio, desde 1948. Ele se inspirava em São João Maria Vianney para fazer esse gesto. Foi professor de ética, escreveu em um jornal, escreveu poesias, peças de teatro, teria escrito mais ou menos 300 ensaios, escreveu diversos livros. Com 38 anos, tornou-se o bispo mais jovem da Polônia, participou do Concílio Vaticano II, contribuiu no decreto Dignitatis Humanae do Concílio, na Carta Pastoral Gaudium et Spes. Como arcebispo cardeal, colaborou também na encíclica Humanae Vitae, foi feita após o concílio, mas ainda pelo Papa Paulo VI. Foi o primeiro Papa a visitar a Grécia em 1291 anos. Em 6 de maio de 2001, foi o primeiro Papa a entrar e rezar numa mesquita. Em janeiro de 98, visitou Cuba, e aquele foi o primeiro passo para que a relação conflituosa se resolvesse. O seu testemunho, a sua pregação, a sua oração foi fundamental para o fim do comunismo e outros fatos interessantes, né? Foi o primeiro Papa a visitar a Casa Blanca, a sede do governo norte-americano, visitou também México, Irlanda, Reino Unido, o Muro das Lamentações de Jerusalém, Cazaquistão, Armênia. Por que eu estou destacando essas cidades e países? Porque nesses lugares o Papa foi o primeiro pontífice a visitar. Em relação aos escritos, ele escreveu 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 29 motos próprios. O que é moto próprio? É uma escrita, o termo latino quer dizer escrita à própria mão. São cartas menores que o Papa escreve, destinadas a algumas ocasiões. E ele teria composto pelo menos 33 orações.
Quando eu falo composição, não estou dizendo somente que ele rezou 33 vezes. Eu estou dizendo que ele escreveu a próprio punho 33 orações, que estão à disposição nossa, no site do Vaticano. Então, um fato interessante também, ele promulgou o Código de Direito Canônico nos anos 80. Nos anos 90, ele aprovou e promulgou também o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo foi aprovado em 25 de junho de 91. Ele foi publicado em 11 de dezembro de 1992, 30 anos após a abertura do concílio. Outros dados interessantes, né? Ele foi um crítico não somente do comunismo. Quase sempre a gente associa a figura do Papa João Paulo II, hoje santo, contra o comunismo, mas ele também foi contra o capitalismo através de 3 de suas encíclicas. Um exemplo, Solicitudo Rei Socialis, Centésimos Anos e Laborem Exercens. Outro fato interessante que eu trago: antes de ser padre, trabalhou numa pedreira, em uma indústria de produtos químicos. Em 1942, sentiu chamado para ser sacerdote e estudou num seminário clandestino da Cracóvia, na Polônia. Sendo bispo de Roma, ele fez isso na Itália: 146 visitas pastorais, visitou 317 paróquias. Como Papa também, ele propôs o ano da Eucaristia entre outubro de 2004 e outubro de 2005. Propôs também o ano mariano em 1987. Propôs o ano da redenção em 1983. Criou a Jornada Mundial da Juventude. Nós já vamos para a 35ª edição em 2023. E este grande encontro do Papa com a juventude existe desde 1985. E ele escreveu pelo menos 5 livros como Papa. Então nós temos muitas informações sobre ele. A gente está apresentando aquilo que merece um pouquinho mais de destaque. Devemos lembrar também a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima. Tão devoto de Nossa Senhora de Fátima que o tema do seu ministério, do seu episcopado, era Totus Tuus, todo teu. E no seu brasão como Papa, ele quebrou um pouco uma tradição. Naquela época não se tinha letras no brasão e ele conseguiu colocar um M referente a Maria. Ele consagrou também uma paróquia que ele trabalhava na Polônia 10 anos antes de ser Papa. Ele consagrou a Nossa Senhora. Afora a sua devoção especial a Nossa Senhora de Fátima, lembremos também que o Papa João Paulo II, ele faz parte do terceiro segredo de Fátima, aquele terceiro segredo que até anos atrás era realmente segredo, depois se divulgou pela irmã Lúcia, pela imprensa. Então o Papa, ele é citado nesse segredo. Claro que naquela época não se falava do Papa João Paulo II, né? Mas se falava que um bispo vestido de branco sofreria um atentado. E um fato interessante também, o então padre João Paulo, o padre Carol, visitou Padre Pio na Itália. E Padre Pio teria feito uma profecia dizendo que ele seria Papa. E anos depois, eu creio que na faixa de 10 ou 15 anos depois, eu não lembro a data, Papa João Paulo II é eleito, aliás, Carol Wojtyła, o arcebispo cardeal, é eleito Papa. Então é muito interessante esse fato. Enfim, nós temos um testemunho muito vasto do Papa São João Paulo II, o homem da simplicidade, o homem da alegria, o homem que teve pelo menos 3 vezes o nosso país, que teve em Belém, que celebrou uma missa na avenida que leva o seu nome, mas naquele tempo era outro nome. Então ele marcou para nós. Esse ano fez 40 anos que ele esteve no Brasil. Então, muitas pessoas até hoje se lembram desse fato, dessa visita, deste encontro. Enfim, é isto. Então vamos encerrar a nossa fala de hoje lendo uma oração. Nós teríamos muita coisa para ler dele, mas eu vou rezar uma oração que o Papa rezava desde que era criança. E esta oração, eu não sei se mas ela recorda muito o Vinde Espírito Santo, Vinde Creator, que tantas vezes se reza na igreja. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado, intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós.
Por nós, seus feitos, proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, e pela graça nos guiais. O mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou dos mortos e ao Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. Então, peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós pela intercessão de São João Paulo II. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós.